Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou o Marcos Vinícius Moraes, mais uma vez você, o host de vocês aqui no nosso Café Divergente. E o nosso podcast, que nós já estamos no terceiro episódio, e aqui com a nossa neuropsicóloga, a Giane, para discutir um pouquinho mais sobre o ser neurodivergente, né? Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, que aí a Giane vai explicar muito melhor para vocês como isso, a gente pode pontuar isso, como a gente encaixa isso dentro da rotina das pessoas que têm esse problema, essa doença. Não é um problema, né, Giane? É um transtorno, a gente chama de transtorno. Esse transtorno, na verdade, né? Então, isso nós vamos falar um pouquinho a seguir, lembrando sempre que o nosso programa é um oferecimento da Clínica Neurodivergente, né? Que também é comandada aqui pela nossa Giane, onde você tem possibilidade de acessar workshops, cursos, atendimento, né? Existe um polo aqui também de educação muito importante para evoluir esses estudos, estão sempre com a gente aqui. Tá? Também uma produção da Ébano Produções, né? Da Ébano Podcasts. Giane, como vai? Então, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, como sempre, eu começo com uma música. Hoje eu trouxe a música dos Novos Baianos, que se chama Mistério do Planeta. E ela então diz assim: vou mostrando como sou, e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, e passo aos olhos nus. Ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como eu sou, e vou sendo como posso, jogando o meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, e passo aos olhos nus. Vestido de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele, no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho, e no ar que fez, que assistiu, abram parênteses. Não esqueça que, independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre como mais de um. Por isso, ninguém vê minha sacola. Depois ele traz de novo as coisas que a gente leu, e aí é um pouco trazendo o déficit de atenção, trazendo o neurodivergente, que anda no mundo como pode, e se mostra do jeito que é. E é um mistério do planeta, porque a gente está sempre tentando entender este indivíduo, que está sempre tentando carregar suas sacolas, que sempre são pesadas, e que o mundo não enxerga. Conta para nós, então, um pouquinho o que é. Começamos por essa sigla, assim, né? Que nem eu entendo direito o que ela significa. Eu acho importante a gente começar por ela para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo. TDAH, é isso, né? Isso. Por favor. Então, vamos começar do que é TDAH, né? Então, o que é essa sigla? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Transtorno porque ela é um transtorno, ou seja, ela é o que atrapalha a vida da pessoa, né? Há muito tempo que a psicologia modificou algumas nomenclaturas e as chamadas doenças, elas passaram a ser chamadas de transtornos. Né? Doença dá aquela ideia de uma coisa física, né? E aí, então, a ideia do transtorno, que é algo que traz uma dificuldade, né? Mas que pode ter uma ajuda e trazer algum alento para a vida das pessoas. Né? Algo que é possível, talvez, a gente trabalhar, né? Porque a doença é algo muito, talvez, pesado, né? Eu acho que não tem esse tamanho realmente, né? Apesar Exato. De ser uma condição que atrapalha, que necessita cuidados, esse transtorno talvez seja uma melhor adequação, talvez essa visão. Né? Isso, exato. E aí uma das primeiras coisas que eu acho que é importante trazer sobre o transtorno é que esse transtorno ele é neurológico. As pessoas confundem muito isso. Tá?
As pessoas acham que é falta de educação, elas acham que é besteira, que é invenção das farmácias, dos farmacêuticos, inventaram isso por causa, né, para inventar uma medicação, né, a medicação, depois a gente vai falar algumas coisas mais específicas, aqui para ter uma ideia. Que é uma situação, então, que ela é condicionada por uma situação neurológica que envolve o sistema nervoso, o cérebro, não é simplesmente uma situação de comportamento por uma falta de valor ou algo assim, não aprendeu em casa, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. As pessoas também confundem porque é emocional. Não, ele tem, claro que se eu tenho um problema que afeta a minha vida e que atrapalha a minha vida, eu vou ter problemas emocionais decorrentes. Então, os problemas emocionais, eles são decorrentes da questão neuronal. E para entender por que ele é neuronal, tá? No cérebro, nosso cérebro, existe toda uma química, a gente tem os neurônios. Esses neurônios, eles têm o que a gente chama de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. E essa comunicação entre os neurônios vão formar o que a gente chama de sinapse. É como se fosse, eu brinco, claro que não é exatamente isso, mas eu brinco que é como se fosse uma fagulha, um raio, algo, né? Algo que, tipo uma ignição, uma faísca. Uma faísca, algo que... Um estopim. Um estopim. Eu preciso do neurotransmissor, que ele exista, para que ele possa se comunicar com outro neurônio, e eles, ao se aproximarem, vão fazer essa troca química, né, e vai dar essa sinapse. Quanto mais sinapses a gente tem, mais capacidade a gente tem de conectar as coisas do mundo, né, de compreender as coisas do mundo, enfim. Então, se eu não tenho isso, eu tenho menos. No caso do déficit de atenção, a falta de neurotransmissores, não tem neurotransmissores suficientes. Então, como não tem neurotransmissores suficientes, eu não tenho sinapses suficientes. Falta. Por isso que ela é neuronal, química. Então, não adianta eu achar, tu tem que fazer. Tá, eu tenho que fazer, mas se o que eu vou fazer acontece na hora que falha, eu vou esquecer, eu vou deixar de fazer. Eu vou, enfim, alguma coisa vai acontecer. Eu exemplifico sempre que imagine uma frase, eu estou contando uma história, e eu digo, a minha vizinha saiu de casa, foi até o mercado, comprou um azeite, voltou para casa e fez pastéis. Mas tu só escutou a minha vizinha no mercado, pastel. Como é que tu faz essa frase? Preenche essa frase, a minha vizinha no mercado, pastel. Minha vizinha foi no mercado, ou tá no mercado, ou foi comer um pastel, não sei, tem vários caminhos, né, na verdade. Então, é isso, eu posso dizer que a minha vizinha foi no mercado comer pastel. Ou ela foi no mercado comprar pastel. Ou ela foi no mercado comprar pastel. Ou ela tem um mercado que vende pastel, sei lá. A minha vizinha tem um mercado que vende pastel. Então, daí eu vou entender isso, porque eu completei a frase desse jeito, e eu vou interpretar errado o que tu me falou. Nossa, e aí como tu diz até, aí quando eu digo sempre, eu vou me intrometer como se fosse o leigo falando para talvez construir o raciocínio, tu me diz se eu estou certo ou não. Então, nessa situação de dificuldade neurológica, né, ou dos neurônios acompanharem o raciocínio, a gente já entende que esse é o déficit, essa é a falta, né? Que a gente já conversou no outro episódio sobre a situação do neurodivergente ter o seu tempo, ou precisar parar, ou precisar recarregar, não anda com a mesma velocidade e com o mesmo combustível, né? Talvez seja a mesma adequação. Então já existe esse déficit. Então, se eu não tenho essa capacidade de acompanhar, exatamente isso. Eu não peguei a frase completa, não porque eu não queira, não porque eu não esteja com vontade de fazê-lo, né? Que é a ideia do valor. É porque o meu sistema não conseguiu. E dentro disso, eu preciso adivinhar, né?
que existe um mercado, que existe pastéis, que existe a minha vizinha, e eu posso identificar várias coisas. E quando a gente talvez tenta buscar isso, que é essa ideia, eu vou preencher essas lacunas, eu posso preencher de várias formas que pode não ser a certa. Exato. E aí dá essa ideia de que faltou a atenção. Faltou atenção. Tu faltou atenção porque tu quis, né? Tu não ficou focado em mim. A pessoa ficou focada em ti. Ela, a princípio, ouviu tudo, mas ela não ouviu. Sim. E eu estou falando da coisa mais simples. Sim, claro. Né? Então, só para a gente entender como a questão vai muito além. Com certeza. Né? E aí a gente vai falar do déficit de atenção, e aí para a gente entender, quando a gente fala do transtorno do déficit de atenção como hiperatividade, as pessoas tendem a entender essa hiperatividade como só hiperatividade motora. Pois é, eu ia perguntar, né? Porque é o déficit de atenção e hiperatividade, mas essa hiperatividade também, essa ideia de existir um déficit, elas andam juntas, atenção e hiperatividade. A hiperatividade está onde? Né? Tá. Então, assim, aí eu vou falar da tríade que compõe o déficit de atenção, tá? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Hiperatividade e impulsividade andam juntas, tá. E a desatenção. A hiperatividade, sim, é muito comum a motora estar junto, tá? Mas a gente pode ter só um diagnóstico de alguém que é hiperativo. E aí é outra coisa, tá? Que daí ele não tem outras questões que estão envolvidas. Normalmente, quem tem déficit de atenção tem hiperatividade. Mas ela é principalmente, e ela vai cair fisicamente, né? Principalmente nos membros superiores, inferiores. Vocês vão ver que eu me mexo o tempo inteiro, né? Até a cadeira se mexe. É uma descarga elétrica no corpo. Tá? O pensamento não para. Isso é a hiperatividade principal. Então a gente tem a desatenção, que é o que todo mundo conhece, está desatento, está distraído, né? Não percebe as coisas, não enxerga onde está passando, daí tropeça, daí derrama as coisas, tu pede um açúcar e entrega o arroz, o café, enfim, né? Então essa é o que a gente mais conhece. Né? Tá. Só que assim, o pensamento de quem tem déficit de atenção não para um minuto. Está sempre rodando. Tá? Então, e aí, por isso junto à impulsividade, porque como eu penso muito, por exemplo, dei exemplos de hiperatividade e impulsividade. Tu tá falando e eu corto no meio. Por quê? Porque eu já acho que eu sei o que tu vai falar, então eu termino a tua frase. Entendi. Tá? Ou tu tá falando e eu lembro de uma coisa e eu corto para falar daquilo que eu lembrei. Tá? Então isso tem a ver com a hiperatividade da cabeça e com a impulsividade da língua. Ou seja, eu não consigo parar para pensar e depois falar, né? Então fala muitas vezes sem pensar, age sem pensar. Eu vi uma vez um cara dando uma entrevista, é um humorista até famoso, daqui do Rio Grande do Sul, em que ele disse, eu tenho déficit de atenção, e ele interrompia as pessoas porque ele queria falar para não perder o fio da meada, porque senão depois ele não ia lembrar, ou seja, ele tinha essa consciência de que ele precisava agir, talvez eu esteja pulando já o assunto, que ele precisava agir ou antecipar algumas situações e que poderiam parecer essa ideia de que, além de ser um déficit de atenção, um desrespeito, mas no sentido de ele não conseguir acompanhar todo o processo, ele já ter essa consciência e antecipar para dar resposta, ou ele antecipar porque a pessoa com quem ele estava conversando não tinha essa condição e iria entender, olha, eu vou te interromper várias vezes para eu não perder o fio da meada. E a gente conseguir conversar de forma mais construtiva, digamos assim. Quando tem consciência, pelo menos você faz, mas muitas vezes não tem. Né? Se não buscar uma ajuda, se não entendeu, muitas vezes a criança, aquilo que a gente falou, né? A criança, ela acaba sofrendo bullying, ela é deixada de lado porque ela é a chata, que incomoda, né? O adulto também, porque ele interrompe as pessoas, porque ele para, né? Eu tenho que me cuidar muito, porque normalmente eu tendo a fazer isso,
Né? Então, hoje, porque eu sei disso, eu me controlo muito. E muitas vezes acontece comigo isso, eu não falo, espero terminar, quando a pessoa terminou de falar, eu esqueci. E agora? Não sei mais o que eu queria. Sim. Né? Mas pior é ter que cuidar, exatamente, não atravessar. Né? Então, hoje eu não quero entrar muito, eu vou depois especificar melhor esses detalhes, porque eu queria falar hoje, né, em função dessa má interpretação que o déficit de atenção tem, hoje eu queria trazer os 6 mitos. Então, temos uma autora, que é a Russell Barkley, estudiosa da área do déficit de atenção, bem importante dentro da área, e ela traz 6 mitos. O TDAH, a pessoa que tem esse transtorno, ele precisa de medicação? Como é que funciona essa parte? Então, lembra que a gente falou lá no início que ele é considerado muitas vezes, até pela indústria farmacêutica, que é uma invenção. Né? Então, sim, quem tem déficit de atenção normalmente precisa de medicação. Por quê? Se a gente está falando, e expliquei antes, que ele é uma questão neuronal, química, de uma falta de neurotransmissores, a gente precisa de uma medicação externa que dê ao organismo, né, estimule para que novos neurotransmissores, né, aumente isso para aumentar as sinapses. Para que as sinapses aconteçam de forma melhor. Exato. Então, assim, claro que eu tenho uma pessoa que tem um transtorno déficit de atenção, mas ela aprendeu ao longo da vida, né? Teve disciplina desde pequeno, teve uma série de coisas que talvez nem porque soubessem, tá? Mas ela teve. E ela tá um adulto, que ela sabe lidar com as coisas e não tem um prejuízo, talvez a gente não precise entrar com a medicação, porque ele já aprendeu a lidar com isso. Porque a gente... Uma outra coisa importante é a gente entender que déficit de atenção não tem cura. Não é algo assim, eu vou tomar, não é tomar o remédio e aí eu vou ficar são e depois eu não preciso mais. E vai resolver. Não, eu vou ter para o resto da vida. Então, o trabalho, ele é muito de aprender a lidar com sintomas. Mas até para mim aprender a lidar com sintomas, eu tenho que também acabar com coisas que me atrapalham, que eu não consigo dar conta. Que estimulam essa necessidade de ter que avançar, de ter que correr com as sinapses. Se eu eu preciso entender como colocar tudo isso dentro do processo de cada um. Né? Exatamente. Então, e é importante entender que quem vai decidir isso é o neurologista ou o psiquiatra. Né? Eu, como psicóloga, eu faço avaliação neurológica, né, neuropsicológica. Eu vou chegar à conclusão, sim, que tem, mas eu vou mandar esse laudo para o médico. Para que ele entenda, exato, porque ele vai entender e compreender melhor o todo desse paciente, que é isso que eu vou poder dar, né? Às vezes as pessoas vão primeiro no neuro e ele vai fazer a avaliação. É uma avaliação clínica. Sim. Tá? Isso a gente também eu vou explicar melhor depois. Então, assim, sim, medicação é importante, tá? A gente tem muito ainda preconceito de que vai viciar, de que vão ficar dependente da Ritalina, principalmente a Ritalina, que é o principal, né, que é um estimulante. Aí vai ficar viciado, vai ficar dependente, melhor não tomar no final de semana, porque daí dá uma limpada no organismo. Tem que parar de tempos em tempos. Então, tem muita coisa em cima disso, né? E aí, isso faz com que as pessoas achem que não, né? E houve uma época também que, como a Ritalina é um estimulante, os adolescentes usavam com bebida alcoólica, amassavam uma quantidade grande. Nossa, ouvi muito isso. Amassavam, tomavam com bebida alcoólica ou com energético para ir para as raves, para passar a noite em claro e tal. E teve casos de óbito, porque é o mesmo estimulante. Se tomar demais, ainda mais com essa interlocução da bebida, né, ela faz uma bomba pro coração. Então, teve uma época que, inclusive, chegou a ter óbito de adolescente por causa disso. Então, inclusive, ela tem um rigor bem grande para ser a venda. Entendi. Bom, eu tenho aqui que a falsa ideia de que os sintomas do TDAH, né, o segundo mito, a falsa ideia de que os sintomas do TDAH são de ordem social, como a gente falou. Falta de disciplina, ou falta de amor parental, né, ou o amor dos pais em casa, né?
Então, como é que funciona essa situação? Isso é um mito? Não é? Como é que funciona? Sim, é falso, né? Essa ideia é falsa, a gente já falou antes. Ele é um problema neurológico. Se ele é neurológico, ele não é social, não é familiar. O que acontece por essa falha, por essa dificuldade, a criança acabar sofrendo, porque os pais não têm paciência, porque os pais não entendem, daí ter problemas familiares, porque o amigo não entende, porque a escola não entende, e aí ter problemas, né, nesses departamentos, mas isso são decorrentes da falha neuronal, não é o contrário. Bom, Giane, então, é um mito, não sei se é verdadeiro ou falso, que os adultos que usam estimulantes ficam alegres ou eufóricos? Não, assim, ó, principalmente a Ritalina, que é disso que provavelmente está falando, né? Ele é um estimulante, mas isso não quer dizer que ele vai trazer, eu vou ficar alegre só porque eu tomei uma Ritalina. Né? Ele não é a Ritalina não é antidepressivo, não é desta ordem, né? Trazer alegria. Então, assim, o que a gente vê? Daí, de novo, trazendo isso. Adultos que tomam a medicação, adolescentes que tomam a medicação, crianças que tomam a medicação, elas têm um desenvolvimento muito melhor do que dos que não tomam. Por quê? Porque ela daí vai ocorrer essas sinapses que não estavam ocorrendo e ela vai ter um desenvolvimento melhor. Entendi. É como a gente estava falando antes da medicação, do uso da medicação, né? E a utilização desses medicamentos tem algum efeito do tipo assim, existe um mito que se fala, não sei se é verdadeiro ou é falso, que o uso desses medicamentos pode impedir o crescimento, principalmente quando for o caso de crianças, né, no desenvolvimento. Falso. Né? Ele é um estimulante, ele não tem nada a ver com a questão hormonal, ele não vai entrar na questão hormonal. O que dificulta o crescimento de alguém é o hormônio do crescimento. Né? Então, o responsável pelo hormônio do crescimento. Então, muito antes, pelo contrário. Quem tem déficit de atenção, por ser hiperativo, por ter, né, essa impulsividade, essa hiperatividade, por exemplo, é muito comum ter dificuldade de sono. Né? E não dormir muito. Né? A criança que resiste a dormir, que não quer, né, tem tudo isso. Se ela não dormir, sim, ela vai ter, pode ter, não estou dizendo que vai ter, mas ela pode vir a ter um problema de crescimento, pode, porque o hormônio do crescimento, ele age principalmente durante o sono. Então, se eu tratar e ela dormir melhor, essa situação não vai... É muito mais fácil ela, então, crescer do que ao contrário. Eu posso usar essa medicação em qualquer idade ou não? Sim, a gente tem uma ideia, há anos atrás, enfim, muito tempo atrás, de que o déficit de atenção era uma doença infantil, né? A criança tinha como se magicamente ao crescer aquilo não existisse mais, né? Então tratava-se as crianças. E a partir dos 6 anos, por quê? Até 6 anos, tá? 6 anos, 6,5, enfim, por essa... Né? Os neurônios estão em desenvolvimento. Então, todo esse processo que a gente está falando está em desenvolvimento. Então, tu vai ver que crianças pequenas têm dificuldade em parar, de ficar numa mesma tarefa muito tempo, o limite delas é menor, porque isso faz parte do processo que o neurônio ainda está desenvolvendo. Tá? Então, a gente pode ter sinais, e depois eu vou tratar essa questão de sinais que a gente já pode ir olhando, mas a gente não pode dizer que ela já tem déficit de atenção. Então, a gente vai realmente... agora entrou, normalmente na entrada da escola, então que a gente começa a perceber algumas questões maiores e que a gente vai, então, entrar com a medicação. E aí a gente entendeu ao longo dos estudos, né, que, bom, se ele é uma doença que não tem cura, a criança cresce, esse adulto cresce, ele nunca tratou, ele sempre vai ter enquanto adulto, né? E se eu não vi quando criança, ele vai apresentar essas dificuldades enquanto adulto. Algumas coisas mais adaptadas, que a gente adapta para
do que a criança faz e um adulto faz, né? A gente pode pegar exemplos diferenciados, mas é a mesma coisa. Entendi. Né? Então, sim, ele precisa, o adulto também precisa ser medicado. Para todos. Para todos. Bom, Jane, então, e o sexto mito, então, é sobre essa ideia de que, Jane, então, os estimulantes, eles fazem aprender de forma rápida e aumentam a capacidade de manter esse conhecimento por bastante tempo? Assim, ó, a função do estimulante, tá? Ela é fazer a pessoa focar melhor, tá? Também uma coisa que a gente... Vou abrir um parênteses, depois a gente vai ver melhor, mas as pessoas tinham uma ideia, e esse era um dos mitos e medos que a gente estava falando lá no início, que muitas pessoas dizem, eles tomam remédio e aí é tipo um calmante para parar, principalmente por causa do hiperativo, né? Aí ele vai parar, daí ele fica, as pessoas, um robô, ele fica não sei o quê. Não, vai focar. E aí ele vai prestar atenção. E ele vai conseguir entender aquelas frases, aquela frase completa, ele vai conseguir entender toda a frase. Então ele vai concentrar. E essa é a função do estimulante. Claro que se eu concentrar e ouvir a frase certa, eu vou entender melhor. Se eu conseguir entender a explicação do professor e conseguir fazer o exercício de matemática, eu vou entender a matemática. Então, ele vai desenvolver, não porque o estimulante, não é o estimulante que fez. Ele dá a possibilidade da pessoa fazer aquilo. Não fazer mais, e mas aí, fazer dentro dentro da capacidade também que ela tem. Ela não vai, eu não vou ser bom em matemática por causa do estimulante. Sim. Eu posso continuar tendo algumas dificuldades na matemática, porque eu tendo, matemática não é a minha área, entende? Então, eu vou compreender, mas tem coisas que ainda não vou, porque, enfim, é a minha dificuldade. Né? Agora, o outro, que é um azougue, mas tinha, e aí eu vou dar um exemplo, eu em matemática eu errava assim, eu começava a conta, daqui a pouco eu fazia, sem querer, uma conta errada, 2 mais 2 é 4, eu botava 5 e eu seguia... O raciocínio todo estava certo, né? Mas eu errei. Ou então um sinal no meio do caminho, eu vinha com sinal mais, daqui a pouco eu botava menos e seguia. Sim. Então, aí sim, o estimulante, o que ele vai fazer? Eu sei o raciocínio, eu sei fazer, e aí quando eu botar o foco eu não vou mais errar o sinal, o número, né? Entendi. Copiar a resposta errada, ler o enunciado, e aí, em vez de... Eu peguei manhas para me ajudar, mas em vez disso, ler um número, e aí na hora de colocar aqui para fazer a conta, botar o número errado, fazer toda a conta, essas coisas não vão acontecer. Então, agora eu sou excelente em matemática. Não, eu sempre fui. O problema era a desatenção. Né? Então, nesse sentido. Beleza, esses são os mitos. Então, a única coisa que eu ia perguntar, Jane, que aí ficou a dúvida, é nessa ideia, de criança até adulto, é uma condição que ela é neuronal, né, do neurônio. Ela se desenvolve com o tempo, ou, obviamente que a gente tem a formação do sistema nervoso e tal, mas no momento em que esse sistema nervoso já se forma, eu consigo identificar essa situação, ou é algo que ele pode acontecer durante o tempo? Porque como tu disseste, a identificação ela pode ser lá na vida adulta, mas isso já deu sinais lá atrás. Então a minha dúvida é essa, não sei se, né? Sim. A minha dúvida é essa. Quando a pessoa nasce, desde pequeno, ela já vai demonstrar essas situações, ou esse desgaste, esse problema de sinapse, ele vai se desenvolver a partir do momento em que for tudo, já foi, como é que a gente diz? Que o sistema nervoso está pronto. Não. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o déficit de atenção, ele é primeiro genético. Então, a gente nasce com ele, tá? Então, à medida que o cérebro vai desenvolvendo, né, ele vai desenvolver, mas ele não vai desenvolver completamente. Então, uma das grandes questões, por isso que a avaliação clínica, a gente tem que buscar lá na infância. Todos os comportamentos. A avaliação se a pessoa diz assim, olha, eu nunca tive nada, nunca tive isso, mas aí... em determinado momento da vida eu comecei a ficar mais esquecido, fiquei mais atrapalhada, minha memória já não funciona, eu esqueço as coisas. Pode ser um estresse,
pode ser, dependendo da idade, um Alzheimer, pode ser, enfim. Mas são sinais para que uma investigação tem que ser. É, uma investigação, mas não vai ser déficit de atenção. Entendi. Se começou na vida adulta e a gente olha para trás e não tem nenhum indício para trás, não é déficit de atenção. Então, isso é uma questão bem importante que a gente tem que ter. A gente não é um transtorno que tu pode ter na vida. Eu vou ter na vida adulta. Não. Eu tive sempre. Pode ter passado desapercebido na infância, pode ninguém ter dado bola, ter passado como simplesmente o chato, o que incomoda, o que não vai bem na escola, o que vai bem na escola, porque a gente tem que entender assim, ó, déficit de atenção, uma das questões é inteligência acima da média. Não quer dizer que é superdotado, embora possa ser, tá? Mas ele é capaz. Só que toda a questão que atrapalha acaba fazendo que ele não consiga dar conta de muitas coisas. Mas, às vezes, ele é super inteligente. E ele dá conta da parte intelectual. Mas aí tu vai olhar outras questões da vida estão comprometidas. Entendi. Então, sim, é um diagnóstico que tu tem que trazer lá da infância e vir. Se não tiver isso, não é. Sensacional. Então, pessoal, é isso. Hoje foi um pouquinho de TDAH, para vocês terem um pouquinho dessa ideia dos mitos e da base de como funciona esse transtorno. A gente vai conversar mais sobre isso, né? Como a Jane falou, esse assunto ele tem muita coisa para ser explorada. E com isso a gente encerra por aqui. Não sei, Jane, quer deixar mais algum recado, alguma coisa? Quero agradecer a todos que estão aqui conosco e dizer que em breve estamos de volta com o nosso 4º episódio. Então, pessoal, isso aí. Então, a gente se vê no próximo Café Divergente. Um abraço e até a próxima. Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções.